Olá amigos, estamos em mais um resumo semanal. Este é da semana de 25 a 29 de janeiro, a última semana de janeiro de 2021. Uma semana atípica, né? Porque temos várias regiões do estado de São Paulo na fase vermelha e quando a cidade está na fase vermelha, efetivamente, ela não pode ministrar aula teórica e aula prática. Alguns prefeitos estão liberando a possibilidade da abertura da recepção, do atendimento, mas ministrar a aula não poderia, porque o Detran, em tese, está fechando o sistema. A única coisa permitida é o curso teórico na modalidade remota. Este é possível. E aí isso gerou muita confusão no início da semana, muitas cidades, né? E aí eu gostaria de me solidarizar com essas autoescolas, porque realmente o momento não é fácil. Não é fácil. Nós não temos mais nenhum tipo de auxílio, seja suspensão do contrato de trabalho, seja até mesmo do financiamento, do Pronamp. Então, tudo isso vem impactando para que a autoescola esteja, mesmo com as portas fechadas, mas tendo que assumir o compromisso de pagar no mínimo 2 instrutores, no mínimo 2 diretores, mais secretária, mais atendente. Como é que faz? Mais aluguel, mais água, mais luz e todos os insumos para manter uma empresa, uma pequena empresa. Então, o momento é muito difícil, né? Nós esperávamos que essa decretação dessa fase vermelha fosse só nesta semana, mas a gente ainda não viu indícios do governador suspender isso. Então, talvez nós tenhamos que conviver com mais uma semana na fase vermelha para essas regiões, né? Então, lamentamos muito e tudo aquilo que nós podemos fazer, que está ao nosso alcance, nós fizemos. Encaminhamos ofício para o comitê, para saber da possibilidade da liberação do curso prático, por a semelhança ao TACS, ao Uber, mas o comitê respondeu que não, porque ele é um serviço público e é um serviço essencial de transporte. Então, tudo que estava ao nosso alcance, nós fizemos. Mas, infelizmente, o posicionamento do governo do estado de São Paulo vem nesse sentido de suspender as atividades nestas regiões da fase vermelha, né? O momento é crítico, a saúde é crítica, há realmente um excesso nas internações no estado de São Paulo e isso nos preocupa muito. Mas o lado empresarial, o lado econômico também nos preocupa, né? Então é nesse sentido que nós estamos tentando de todas as maneiras atuar nesse sentido. Falando nisso, falando na fase vermelha, porque o estado todo também entra na fase vermelha a partir das 20 horas até as 6 da manhã e vai entrar pela primeira vez neste final de semana, sábado e domingo agora. Aí muita autoescola está perguntando se você pode dar aula, eu posso dar aula prática, a autoescola vai estar fechada, mas eu vou dar aula prática. Olha, o sindicato não tem como avalizar, orientar ou dizer que pode ou não pode. Olha, a orientação que nós temos do Detran São Paulo é que o sistema estará fechado. Se vai estar ou não, nós não sabemos. Mas e se eu der aula e o ECNH vai capturar essas aulas? Nós não sabemos. O Detran nos informa que vai estar fechado. Mas eu posso sofrer uma fiscalização? Também nós não sabemos. Em tese, não poderia dar aula. Mas isso é uma atribuição de cada empresário, né? A orientação do governo é que não pode. Agora, mas eu fiz muita matrícula, eu estou com muito aluno, minha escala está cheia, eu preciso dar aula no sábado. Gente, isso é uma decretação do governo de São Paulo, o Detran é afeto ao governo de São Paulo e está respeitando as orientações do governador, certo? Uma coisa que surgiu esta semana foi uma orientação do SAI, uma orientação das empresas em relação ao curso teórico na modalidade remota, excepcionalmente nas cidades que estão na fase vermelha, ou em todo o estado, né? Depois das 20 horas nós estamos na fase vermelha. O instrutor, ele tem que estar na autoescola ou ele tem que estar na casa dele? Foi uma grande discussão, porque em algumas cidades do interior a prefeitura está fechando, multa se abrir a porta depois das 20 horas, há uma grande fiscalização da prefeitura local. E aí como é que você vai abrir o curso remoto? Como é que o instrutor vai entrar? Então foi acordado com o Detran São Paulo esta semana que nas regiões, nas cidades que estão na fase vermelha, só neste momento é possível sim que o instrutor de trânsito, ao ministrar o curso remoto, possa estar ou na sede do CFC ou na casa dele, na residência dele. Claro que isso vai ter impactos, né? Porque você precisa ter uma boa tecnologia, você precisa ter uma boa internet, uma boa banda larga, equipamentos, mas
foi uma maneira também de abrir essa possibilidade exclusivamente nesse momento da fase vermelha, tá ok? Então, isso foi acordado com o Detran, com o diretor de habilitação e já foi passado também para as empresas, tá ok? É uma preocupação, gente, nós ficamos a semana inteira tentando administrar isso, mas é uma coisa assim muito difícil, porque ninguém contava com essa segunda onda, ninguém contava o momento que nós estávamos passando, que nós estamos passando. Se contarmos que 2020 é um ano que entra para a história do mundo, totalmente atípico, que ninguém esperava, em 2021 nós estamos no primeiro mês e com muitos problemas, né? Então, o sindicato vai continuar trabalhando de maneira muito firme, muito forte, para preservar os interesses do nosso setor, do seu enquanto empresário, tá? Falando nisso, nós tivemos uma reunião essa semana com o Detran São Paulo, onde tivemos uma série de pautas a serem tratados com o Detran, os principais problemas, os projetos para 2021. Claro que nós estamos esperando a superação desse problema da pandemia. Isso está disponível no nosso site, tá? Toda a matéria está disponível, todos os pontos que nós colocamos para o Detran está disponível, e o principal ponto que nós tratamos com o Detran foi atendimento. Precisa melhorar o atendimento para com o nosso setor, precisa ter um atendimento físico nas unidades para o nosso setor, é imprescindível isso. Então, foi nessa pauta que nós nos debruçamos com muito mais ênfase. Também colocamos a questão do envio postal, onde o Detran nos informou que esta medida ela é para este momento de pandemia. Então, isso também nos reforça que nós estamos continuando a brigar com o Detran São Paulo, brigar no bom sentido, para que essa opção do envio da habilitação, seja ele postal, seja ele na unidade ou na autoescola, seja uma decisão única e exclusivamente do cidadão, né? Você não pode ter esse direcionamento exclusivamente para o postal. Então isso nós tratamos também nessa reunião. E o Detran nos informou que está criando um canal de comunicação, um novo canal de comunicação, que nós pedimos, estamos pedindo, né, para interagir com o nosso setor. Aliás, eu escutei de uma autoescola ontem, não só ontem, como outros dias também de outras cidades, uma de Sorocaba, dizendo o seguinte, que a carteira não sai, ou o exame não é marcado, nós sabemos os motivos, né? E o cidadão está indo reclamar diretamente na unidade. E quando chega na unidade, para nossa surpresa, a unidade diz o seguinte, a culpa é exclusiva da autoescola, a sua autoescola foi incompetente, foi ineficiente. Gente, não deixem isso acontecer. Se isso acontecer, por favor, anotem, peguem o nome desse funcionário, da unidade, a hora que foi, passem para o sindicato, né? Nós temos tratado isso com o Detran quase que diariamente. Detran, nós não vamos aceitar nenhum tipo de tratamento diferenciado, desrespeitoso para com o nosso setor, né? Nós precisamos ter respeito, nós estamos num momento de profunda turbulência, profunda transformação. Os ânimos estão todos exaltados. O que nós precisamos nesse momento é ter calma, ter respeito para com o próximo e especialmente para nós que somos parceiros do Detran. Então qualquer problema que vocês tiverem de maltratamento ou do funcionário, seja do poupa-tempo ou do Detran, instigando o cidadão contra a autoescola, anotem o nome, pegue os dados desse funcionário, que o sindicato de imediato fará uma reclamação formal desse profissional, tá? Nós não queremos, nós queremos ter um bom relacionamento, né? Mas não podemos aceitar esse tipo de coisa, tá? A Fenealto ingressou já com ofícios junto ao Ministério da Economia, pedindo novamente a possibilidade da suspensão dos contratos de trabalho, porque a pandemia está aí, o lockdown está aí, as empresas estão fechadas e eu não tenho como marcar com esses prejuízos, né? Ou com esses custos para me manter a empresa. O nosso jurídico também colocou no nosso site uma possibilidade de compensação de horas para você fazer um acordo individual com o seu instrutor, com o seu trabalhador. Já que eu estou fechado, eu preciso minimamente compensar essas horas. Então busque também esse auxílio junto à sua contabilidade para minimizar o desgaste e o prejuízo que nós estamos tendo enquanto empresários do setor de autoescola, tá? São grandes os desafios, nós continuamos com esses desafios, o sindicato não parou de trabalhar um minuto sequer e vamos continuar trabalhando, tá? Esse é um grande desafio nosso. A nossa expectativa é que tivéssemos um cenário melhor no começo do ano, mas infelizmente ainda estamos com esses problemas. E vejam que a pandemia tem refletido inclusive na captação de novas matrículas,
Porque hoje o cidadão, a família, ela está pensando duas vezes se ela manda o filho, se ela manda o namorado, se ela manda quem quer que seja para uma autoescola, para enfrentar uma sala de aula, para enfrentar um veículo com outra pessoa. Então, até nisso, a pandemia está interferindo, que é na captação de novos alunos. Gente, o que nós precisamos urgentemente é de termos uma vacina no Brasil. Já temos duas, precisamos de mais e precisamos de quantidade. O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, disse claramente, a economia só vai voltar quando tivermos vacina para todos. Então, eu não estou aqui culpando o governo A, o governo B ou o governo C, mas o que o Brasil precisa, e demorou muito, demorou o ano de 2020 inteiro debatendo sobre isso, é termos um antídoto, a vacina, para que a gente possa voltar a ter um clima de normalidade no nosso setor e na sociedade como um todo, tá? Então continue se preservando em relação à saúde, tenham todos os cuidados, essa onda realmente é mais agressiva do Covid agora, tenham preocupação, tenham cautela, tenham cuidado com seus colaboradores, com seus funcionários, para que juntos possamos superar esse momento tão difícil que estamos passando na nossa atividade profissional, tá? O sindicato continua e continuará muito atento e trabalhando de maneira muito firme, muito forte e muito responsável para com a defesa do nosso setor, tá ok? E lembrando que a partir da semana que vem nós estamos mudando a nossa forma de relacionamento com o setor, tanto no nosso site quanto nas nossas mídias sociais. O objetivo é privilegiar aquele que efetivamente acredita no sindicato e esse terá todo o nosso suporte e todo o nosso apoio, tá? Então, um abraço a todos aí, bom final de semana e semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos.